Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou contar pra vocês a história O Ouriço e o Sapo. E pra fazer companhia pra gente, eu trouxe a minha sapinha, a Rita, que vai ouvir junto com vocês a história. As ilustrações do livro são feitas pelo CD de Vaz. Vamos começar? Numa tarde de inverno, o ouriço saiu de sua casa para passear um pouco ao sol. Caminhava pela floresta, todo faceiro, mostrando com orgulho a quantidade enorme de espinhos pontiagudos que lhe enfeitavam o corpo. E de repente, o céu escureceu e desabou um grande temporal. O ouriço, surpreendido no meio da floresta pelas tempestades, corria aflito de um lado para o outro, à procura de um lugar onde pudesse abrigar-se da chuva. Precisava salvar seus lindos espinhos, pois sem eles não poderia viver. Por isso, corria cada vez mais, sempre com a esperança de encontrar algum refúgio. Daqui a pouco não enxergarei coisa alguma, murmurou, sempre correndo e muito assustado. Onde passarei a noite? Quem será que vai salvar o ouriço, hein? Foi então que ouviu uma voz esquisita que gritava: Ouriço, ouriço, venha cá, meu amigo! O ouriço olhou e viu o sapo saltitando à porta de sua casa. Sem perda de tempo, correu para lá. O sapinho salvou ele, então. Que casa esquisita! Pensava enquanto agradecia ao sapo e esfregava as mãos para aquecê-lo. De fato, a casa do sapo era muito esquisita. Instalara-se entre um velho tronco de árvores, pedras e arbustos de folhas grandes e largas que lhe ofereciam um bom abrigo. Minha casa é feia, mas é segura, explicou ele ao visitante. Sinto-me tão bem nela que seria uma tristeza para mim se a perdesse. Tem razão, amigo. Tem razão. Sua casa é ótima, respondeu-lhe o ouriço, com sinceridade, pois estava mesmo achando muito confortável a casa de seu amigo. O sapo sorriu feliz, gostava que elogiassem sua casinha. Então, todo gentil, falou: Esteja à vontade, amigo. Se quiser deitar-se, não faça cerimônia. O ouriço não esperou um segundo convite, deitou-se logo, pois estava muito cansado e precisava secar os espinhos que tinham amolecido com tanta chuva. Ufa, como está agradável isso aqui! Exclamou, estufando o peito. O sapo sorriu e deitou-se também para dormir, mas o ouriço não conseguia dormir. Ficou quieto pensando, e não pensava em coisa boa não. Pelo contrário, estava procurando um meio de ficar com a casa do sapo. Logo que seus espinhos ficaram completamente enxutos, começou a se aproximar do bondoso sapo, que a essas alturas dormia um sono profundo, e aproximou-se cada vez mais, até que, zás, deu um encontrão no sapo. Ui! Gritou o sapo, acordando assustado e pulando para trás e meio tonto. Cuidado com seus espinhos! Mas o ouriço não deu a menor importância ao grito de dor do coitado e tornou-se a espetá-lo outra vez, enfim, muitas vezes. O sapo pulava e procurava desviar-se dos espinhos, porém não adiantava. Foi surpreso e machucado. Não teve outro recurso senão fugir para a floresta. Foi pulando pela mata, coachando, todo amargurado. Pobre sapo, né? Foi tentar ajudar e tomou um monte de espinhada. E seu coachar era tão triste, que chamou logo a atenção de seus companheiros, a ponto de eles saírem de suas casas e irem à procura do amigo que chorava muito. O que foi que aconteceu? Perguntaram os sapinhos ao mesmo tempo. Então, o sapo contou, entre soluços, a sua triste história. A saparia ficou indignada. Que ouriço malvado! Diziam uns. Onde se viu uma coisa dessas? Perguntava outros. E todos protestavam contra a atitude do ouriço. Depois, abraçavam o pobre sapo, que se lamentava e disseram em uma só voz: Você agora ficará conosco, ficará em nossa casa, até recuperar a sua. O sapo ficou tão contente e sensibilizado com a bondade de seus companheiros
que nem sabia como agradecer. Sorriu cheio de ternura para eles e aceitou o convite. Os sapinhos o acomodaram bem e quando o viram deitado, calmo e pronto para dormir, saíram todos cautelosamente, sem ruído. Aonde iriam àquela hora da noite? Ah, a casa do pobre sapo. E o que iam fazer lá? Conversar com o ouriço. Oh, que bichinhos corajosos! Pé ante pé, em pulos bem leves e rápidos, iam eles floresta fora. E o mais interessante é que todos andavam calados, com a boca bem fechada. O que será que eles vão aprontar? Chegaram, afinal, o ouriço estava sossegado, tirando uma gostosa soneca. Os sapinhos aproximaram-se mais, e quando um deles deu o sinal, todos abriram a boca. Toque, toque, toque! Que barulho era esse? Era a água que caía no corpo do ouriço. Ah, por isso os espertos sapinhos estavam tão calados. Tinham a boca cheia de água. Que esperteza! O ouriço acordou assustado e, com o barulho que os sapos faziam, quis se defender e atirar os espinhos. Porém, esses já tinham amolecido com o inesperado banho. Então, um dos sapinhos começou a falar em nome à saparia. Ouriço, você não imaginava a tristeza do sapo em ter sido expulso de sua casinha. Ele te recebeu com tanto amor e carinho. Você já tem uma casa, por que precisa de outra? O ouriço lembrou do amigo e ficou muito envergonhado e arrependido. Como eu fui egoísta, pensei só em mim. E assim, murmurando, pensava como tinha sido gentil o amigo sapo a ponto de ceder-lhe o melhor espaço de sua casa. Então, o ouriço começou a chorar. Depois tomou uma atitude. Iria sair da casinha e pedir desculpas ao sapo. E assim foi. Pelo menos ele percebeu que fez errado, né? Vamos ver agora se ele se desculpou. Quando, no dia seguinte, o sapo encontrou a porta de sua casa, levou um tremendo susto e pulou para trás. Porém, o ouriço falou humildemente. Senhor sapo, disse ele com voz baixa, não tenha medo, vim dizer-lhe que nunca mais virei a sua casa. Pode ficar tranquilo, não mereço seu perdão ou a sua amizade. E, como o sapo nada respondeu, o ouriço abaixou a cabeça com tristeza, virou-se e começou a andar, mas mal havia dado alguns passos e ouviu. Ouriço, ouriço, venha cá, amigo. Minha casa está sempre aberta para recebê-lo. Era o sapo que caminhava, oferecendo-lhe sua nova casinha. O ouriço nem podia falar de tão comovido que estava. Parado, olhava entre lágrimas para o sapo, que, de braços abertos e todo sorridente, caminhava para ele. Os dois se abraçaram muito afetuosamente. E, desde então, o ouriço tornou-se de fato um grande amigo para o sapo. Enfim, aqui tem as atividades. Espero que vocês tenham gostado da historinha de hoje. Ó, aqui atrás tem a casinha do sapinho. A Ritinha também gostou muito da história. Um beijo pra vocês e até semana que vem.